O precipitador eletrostático ele é um equipamento de controle de poluição atmosférica também, né, focado em captação de partículas pelo efeito corona, pelo carregamento eletromagnético dessas partículas e a atração dessas partículas para placas coletoras. Né? O que é o grande goal, né, o grande objetivo dentro de um precipitador eletrostático? Nós temos duas simulações que comumente são feitas nesses equipamentos. A primeira delas, a distribuição de fluxos dentro do equipamento, então garantir uma uniformização de fluxo no precipitador eletrostático nos auxilia a garantir a eficiência de captação, a eficiência de operação desse precipitador, seja pela estabilidade da operação dos transformadores retificadores, seja pela equalização das velocidades e a velocidade que vai nos dar uma boa velocidade de migração para a captação de partículas nesse equipamento. Né? E isso acontece não só na cortina, né, nas etapas de distribuição de gases, mas a partir já dos dutos de entrada do equipamento, passando ali pelas cortinas de distribuição de gases, a distribuição de gases ao longo do precipitador, na região de coleta, a simulação também da parte inferior, onde existem ali a captação do pó pelas moegas, e muitas vezes acontece o arrasto de material já captado, já depositado ou em precipitação. Na parte superior, a equalização da pressão para que não haja uma pressurização dos isoladores e, consequentemente, a fuga desse particulado por interior dos isoladores suportes, que também geram diversos problemas elétricos no equipamento. E, enfim, a uniformização de saída também com a adequada coleta, permitindo a precipitação desse pó. Então, isso tudo a gente está falando de simulação de distribuição de fluxo. Nesse caso aqui, a gente desenvolveu um trabalho muito interessante junto com a Summit, porque nós sempre trabalhamos com o modelamento da geometria dos furos, das placas perfuradas, dos defletores, e isso acaba deixando a nossa simulação pesada. Então, primeiro investimos em equipamentos, conseguimos trabalhar com equipamentos mais robustos, com servidores e com clusters voltados para essa simulação. Investimos também em licenças para que esses softwares permitam a simulação com o maior número possível de núcleos, né, para processamento em paralelo, para melhorar a parte matemática da simulação. E também investimos na boa utilização da ferramenta, com a utilização de modelos simplificados, como, por exemplo, elementos porosos, né, o meio de elementos porosos, para simplificar a nossa geometria depois que a gente atingiu alguns pontos desejados na simulação. Quem já trabalhou com precipitadores eletrostáticos entende a dificuldade de uma geometria de um equipamento, entende as dimensões. A gente está falando de equipamentos de grandes dimensões, mas com geometrias importantes, como a cortina perfurada, que possui pequenas dimensões. Então, a gente tem uma relação entre as grandes dimensões geométricas, né, externas do equipamento, mas as pequenas geometrias que influenciam no escoamento do fluxo no seu interior. E ainda agregando a isso a simulação com as partículas, porque a gente consegue fazer as simulações avaliando a distribuição granulométrica das partículas no interior do precipitador, para avaliar a questão de sparks, de arcos, de curtos e etc. Então, a gente começa a deixar essa simulação, os métodos matemáticos são os mesmos, mas a simulação vai ficando mais complexa devido à complexibilidade da geometria, e isso acaba sendo um grande desafio.